Meu nome é Maria Elisa, eu sou da Igreja Evangélica Quadrangular, do bairro Campo Novo. E me diz para nós o que exatamente era o teu problema que estava sentindo. Eu tinha há muitos anos um problema de coluna, e daí o médico disse que relatou que era um desgaste na coluna. E daí eu fui curada, para a honra e glória do Senhor, né? E hoje está fazendo 15 dias que eu não tomo nenhum remédio e eu fui curada. E como que aconteceu a cura? O que estava sentindo na hora? Qual foi a sua experiência? Eu fui convidada para participar do Derramar das Águas. E eu fui no primeiro encontro, e no primeiro encontro a gente estava na reunião, daí veio o Rafael e disse assim, que alguém tinha problema de coluna, daí queria orar. Daí veio a moça, a Giane, e disse assim, quer ser curada? Eu disse, quero. Daí ela orou por mim e eu fui curada instantânea. E desse dia em diante, eu nunca mais tomei remédio. Glória a Deus, glória a Deus. E como é que está sendo a tua experiência para nós nesse encontro de amar, nesse sábado à tarde da cura, nesse dia maravilhoso? Como para nós, o que está acontecendo contigo? O que Deus tem falado no teu coração? Hoje, nesse dia, está sendo maravilhoso. Que Deus já falou comigo de novo, que está sendo muito bom, que Ele estava derramando óleo fresco em mim. Eu ia, através da minha vida, muita gente ia ser curada. Ia ter momentos de pessoas virem me procurar. E eu ia trazer alegria para as pessoas também. E o outro que ela disse que eu vou curar muitas pessoas da depressão. Onde eu botar as mãos, que Deus vai me mostrar as pessoas que eu vou curar da depressão. Mas para a honra e glória do Senhor. Eu sei que não é eu, mas é Deus, né? Usando a minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus amados irmãos, ao culto de encerramento do evento Derramar das Águas 2021. E nós te convidamos para vir com grande expectativa hoje e ceiar conosco. Amém? Então prepare seu pão, prepare seu cálice, que neste dia nós iremos cear juntos e a unção do Espírito Santo já está se movendo a nosso favor. Amém? Para que possamos neste final de semana receber o melhor de Deus. Crie expectativas no teu coração, porque hoje, aleluia, aleluia, você continuará recebendo o melhor de Deus na tua vida. Amém? E eu gostaria de lembrá-los, siga as nossas plataformas, nossas redes sociais, não deixe de nos seguir, amados, porque nós colocamos sempre as novidades e todos os detalhes do evento nós estaremos colocando nas nossas plataformas. Amém? Então, fique agora com a ministração e com a unção do Espírito Santo, que com certeza já está tocando na sua vida. Buscamos
nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Te exaltamos, te exaltamos. Tu és adorado, tu és adorado, tu és adorado, tu és adorado. Ei, tu és desejado, Senhor. Tu és desejado, tu és desejado, tu és desejado. Ei, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Ei, nós te adoramos, te adoramos. Desejado, 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 desejado. Tu és desejado, Senhor. Nada se compara, nada se compara, nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Ei, mergulhe na presença, mergulhe na presença, mergulhe na presença, mergulhe na presença. Ei, mergulhe na presença. Ei, que te fortalece, que te fortalece. Mergulhe na presença. Hey, mergulhe na presença. Que te levanta, que te levanta, que te levanta nessa hora, que te levanta nessa hora. Ele te levanta nessa hora. Receba dele aquilo que só ele pode dar. Receba dele aquilo que só ele pode dar. Aquilo que só a presença pode fazer. Receba aquilo que só a presença pode fazer. Ei, e seja livre de todo vício, de todo vício. E seja livre de toda pressão nesse momento. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre pela unção, seja livre pela presença. Ei, que transforma todas as coisas dentro de você, que está fazendo algo novo nesse momento, que está fazendo algo novo nesse momento. Deixa a presença transformar, deixa a presença transformar. Deixa a presença transformar. Deixa ele fazer aquilo que só ele pode. Deixa ele fazer aquilo que só ele pode. Abre espaço, abre espaço, abre espaço. Ei, ele está fazendo, ele está fazendo, ele está fazendo, ele está fazendo. Ei, ele está fazendo, ele está fazendo, ele está fazendo. Olá a todos, chegamos praticamente ao dia do encerramento desse nosso 9º encontro. Eu
vos saúdo na paz de Jesus e vamos rapidamente partir para os assuntos mais importantes que nós precisamos de ter uns com os outros nesta manhã. Segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 30 e 31, o Senhor Jesus, já ressurreto, caminha com 2 discípulos no caminho de Emaús. E no versículo 30, eles estão juntos para terem uma refeição à mesa, e diz lá no versículo 30 assim: tomando eles o pão, abençoou e tendo-o partido, o deu a eles. Então se lhes abriram os olhos. Tudo começou com esse novo tempo de aliança, quando Jesus partiu o pão e o deu aos seus discípulos. Mas continuaremos em breve, porque a partir de agora eu peço vossa atenção para um quadro muito especial. Pastor Mário, que não pôde estar conosco, Mário Fernandes de Curitiba, ele nos enviou, mesmo assim, um recado neste quadro. Prestem atenção para o que ele nos vai ministrar antes de nós finalizarmos esta mensagem. E logo em seguida voltamos para todos participarmos da comunhão da ceia do Senhor, conjuntamente e em alegria, nos servirmos à mesa, como nos servir à mesa assim natural de um banquete, das melhores bênçãos celestiais do nosso Mestre para os nossos dias. Até já! Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Mário de Curitiba, velho conhecido do Derramar das Águas. Esse ano nós estamos remotos, sem a oportunidade de estarmos juntos fisicamente, presencialmente, mas a alegria é a mesma, e apesar de que muitos dizem que a unção não passa pela câmera, a gente vai fazer o possível para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e abençoar a sua vida. Nesse tempo de pandemia tem sido muito difícil manter a estabilidade, manter a firmeza, manter a persistência, E a gente tem percebido que algumas pessoas têm vacilado, têm sofrido, têm tropeçado, muitas das vezes porque a gente está vivendo um mundo muito polarizado. Ou é tudo muito da direita, ou é tudo muito da esquerda, ou é tudo muito de Deus, ou é tudo muito do diabo. E aí, na tentativa de equilibrar isso, surgem algumas outras aberrações que também não são exatamente de Deus, Esses relativismos aí, que tudo pode, que tudo tá certo, que pecado meio que não existe, Deus não é tão bom assim, o diabo não é tão ruim assim. E encontrar equilíbrio tem sido um desafio, Equilíbrio emocional, equilíbrio de saúde física, todo tipo de equilíbrio tem sido um grande desafio. E eu quero, nessa oportunidade aqui, eu estou aqui no meu escritório, no meu ambiente de trabalho, eu quero compartilhar contigo algo que Deus tem colocado no meu coração, e talvez, se o Espírito Santo nos ajudar nessa oportunidade, a gente ter aí um momento de lucidez em meio a esse mundo que está ficando cada vez mais insano. Muitas das dificuldades que a gente tem encontrado na nossa vida se referem à nossa identidade. Homens que não se identificam como maridos têm casamentos infelizes, que não se identificam como pai, não têm famílias estáveis, famílias abençoadas. Homens que não se identificam como profissionais, não têm uma vida próspera financeiramente. E essas dificuldades, elas só aumentam, elas se multiplicam. E quando a gente está falando de se identificar, a gente não está falando de dar uma carteirada, de mostrar um crachá. É uma questão de ter uma atitude compatível com esta identidade. Então, um homem que se identifica como marido, ele supre a sua esposa, ele defende a sua esposa, ele age em amor para com a sua esposa. Não é a mesma coisa do que palavras ao vento, e não é a mesma coisa do que fugir de uma responsabilidade em detrimento da outra, Então tem muito machão dizendo, eu pago as contas em casa, então tá bom, eu sou um bom marido, Ok, é importante pagar as contas, Mas aonde está o equilíbrio de tudo isso? Aonde a identidade pode nos levar?
Eu quero que a gente possa refletir em cima de uma palavra extremamente simples que Jesus soltou, assim, quase que despretensiosamente, ainda que eu não acredite que ele tenha feito nada despretensiosamente. Mas ele um dia, no meio do povo, ele disse: olha, o meu reino não é desse mundo. E as pessoas não entenderam aquilo, as pessoas ficaram olhando para aquilo como algo diferente, algo estranho, algo... Eles esperavam um rei político, eles esperavam outro Davi, um guerreiro talvez, ou talvez alguém mais diplomático, mas enfim, eles esperavam um rei terreno. E aí ele vem e diz: ok, eu até sou o rei, mas o meu reino não é desse mundo. E aí ficou essa coisa no ar, e parece que até hoje as pessoas têm dificuldade de entender o reino de Deus. Então, nessa oportunidade, nesse tempo agora, eu quero compartilhar contigo de uma percepção, talvez diferente, talvez esquisita, mas uma percepção adequada, equilibrada, balanceada sobre o reino de Deus. Tá? Não quero ir além do que a Bíblia ensina, não quero fazer esse tipo de delírio, de elucubração que eu vejo alguns fazendo. Não, eu quero te falar de algo prático, de algo que talvez, e somente talvez, se o Espírito Santo nos ajudar, vai mudar a sua vida. E de uma maneira extremamente simples, como eu amo a simplicidade, né? Simplifica que funciona, é o lema da minha vida. Esse texto de João 18 ali, verso 35, 36 em diante ali, Jesus dizendo: o meu reino não é deste mundo. Ele não estava procurando uma polêmica, ele estava semeando uma identidade. E eu queria te convidar a refletir comigo sobre o que é um reino. E depois nós vamos tentar entender como é que encaixamos isso no reino de Deus. Um reino, na verdade, é um limite. Um reino é um contexto. Então, quando nós estamos falando de um reino, nós precisamos de alguns itens que não podem ser dispensados. Todo reino tem que ter um rei. Se não houver um rei, não tem reino. Pode ser outra coisa, pode ser uma república. O Brasil, por exemplo, é uma república federativa, então não é um reino. O diabo não é rei. Então a Bíblia nos diz que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então o diabo está mais para imperador, alguém que toma o poder à força. O reino precisa de um território. Não é possível que haja uma nação, um reino, um país que não tem um território. Esse território precisa existir, precisa ter limites, Precisa ter um conjunto de leis também, uma constituição, um estatuto, tem que ser regido de alguma forma, Esse rei precisa governar debaixo de leis, decretos, normas, códigos de conduta, de posicionamento. Precisa ter uma moeda, Esse reino precisa ter uma fortuna mensurável, As contas precisam ser pagas, e, enfim, o comércio precisa ser estabelecido, e um reino precisa de uma moeda. Então, no Brasil nós temos hoje o real, os Estados Unidos têm o dólar e assim por diante, A Inglaterra tem a libra, e os outros países, cada nação, cada lugar tem a sua moeda, e um reino, para ser um reino, tem que ter a sua moeda oficial. Também precisa ter uma língua, um idioma oficial, e isso também é super importante, No Brasil fala-se português, oficialmente, apesar de algumas pessoas falam uma coisa bem estranha, E por último, mas não menos importante, é preciso que o reino tenha um povo. Como é que o rei vai governar no seu território, fazendo uso das suas leis aplicadas a quem? É preciso que tenha um povo. Claro, esse povo vai estar, por assim dizer, dividido entre aqueles que servem ao rei, aqueles que são simplesmente moradores daquele lugar, estrangeiros abrigados ali, expatriados, mas tem que haver um povo. Sem povo não tem reino. Então, o que eu queria te convidar a entender sobre o reino de Deus e sobre a nossa identidade é algo que talvez não tenham parado para te explicar desde que o teu coração chegou a ser alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo. Entenda comigo, querido, que é necessário que o reino de Deus seja tratado em nós como um reino. Uma vez eu dei carona para um jovem, 30 e poucos anos, ele viajou comigo por quase 1.000 quilômetros, então foram 14, 15 horas na estrada, eu dirigindo e a gente conversando. E numa certa altura da estrada eu perguntei para ele, digo: meu jovem, rapaz, eu não vou citar o nome dele aqui por uma questão ética, mas meu jovem, diga para mim uma coisa, o que precisa para ir para o céu? E ele, praticante de uma religião predominante no nosso país, ele disse: não, a gente tem que ser uma boa pessoa.
Eu disse, como assim ser uma boa pessoa? Não, a gente tem que ajudar os outros, a gente tem que praticar o bem, a gente não pode praticar o mal. E eu disse, legal, isso são coisas boas, mas o que é bom e o que é mal? Esse conceito não é meio difícil? Quer dizer, se eu tô te dando uma carona aqui, tô te fazendo uma coisa boa, tua mulher não vai ficar brava porque você vai dormir fora de casa? Será que não vai causar um mal? Se eu te demitir do teu emprego lá, eu tô te fazendo um bem ou tô te fazendo um mal? Talvez tu arrume um emprego melhor. Então, não é muito relativo discutir o que é bom, o que é mal? E aí ele ficou pensativo, assim, ele disse, mas existe um senso comum, né? A gente mais ou menos sabe o que é bom, né? Eu disse, mais ou menos, né? E instiguei a conversa e aí disse para ele assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. O céu não é apenas um lugar, é uma questão de cidadania, de identidade. Então não se trata de, sim, fazer as coisas que devem ser feitas, não é errado, mas não se trata disso. Se trata de ser cidadão daquele lugar. E aí ele me olhou, e eu estava dirigindo, ele me olhou e disse assim, como assim cidadão? Eu disse, pensa comigo, se tu quiser se tornar um americano, o que tu tem que fazer? Aí ele disse assim, eu tenho que morar nos Estados Unidos. Eu disse, só ir para lá e morar? Não, né? Tem que fazer toda aquela papelada. Eu disse, então, e o que tem na papelada? Na papelada tem um monte de documentos, tem um monte de informações. Eu disse, ótimo, e que tipo de informações tem lá? Vai ter o meu nome, meu local de nascimento, a minha data de nascimento, o nome dos meus pais, vai ter por consequência a minha idade, vai ter a cor da minha pele, vai ter a minha origem, vai ter talvez a minha árvore genealógica, vai ter uma série de informações, minha profissão. Eu disse, muito bem, então tu concorda comigo que essas informações, essa papelada vão fazer com que o governo dos Estados Unidos, só para dar um exemplo, podia ser qualquer outro país, podia ser Suíça, Alemanha, eles vão identificar quem tu é e a partir disso eles vão dizer, ok, você pode se tornar cidadão do nosso país. É assim que funciona? É assim que funciona. Eu digo, então, para tu ir morar no céu, para tu se tornar um cidadão, tu precisa passar pelo mesmo processo de uma papelada, de um conjunto de informações, e se as informações baterem e tu for entendido como apto, tu se torna cidadão e vai morar no céu. E aí ele disse, mas eu não consigo entender isso, cadê a embaixada, cadê o passaporte, cadê a papelada? Eu disse, muito interessante a tua pergunta, meu jovem, raciocina comigo, quem nasce nos Estados Unidos precisa fazer tudo isso? Não, porque já nasceu lá, né? Então já é naturalmente cidadão. Nós, humanos, não somos naturalmente cidadãos do reino de Deus, nós somos naturais deste mundo natural, e o reino de Deus é sobrenatural, então nós precisamos passar por esse processo. É interessante que o embaixador, né, que veio nos trazer o protocolo, a papelada, os formulários para serem preenchidos, é Jesus, que nasceu em Nazaré, né, Jesus de Belém, criado em Nazaré, aquele Jesus das histórias, aquele Jesus que andou e que a Bíblia relata ali, conta a história da vida dele, né? Esse Jesus, filho da Dona Maria, do seu José, ele era o embaixador e ainda é o embaixador desse reino. O pai dele é o rei e ele é o herdeiro, e a Bíblia nos ensina que, vencido esse processo, nós seremos então adotados por ele como se fôssemos irmãos dele. E irmão do embaixador, por favor, né? É cidadão, né? Então a gente inclusive passa a ter direito de herança nesse reino, e isso é o que nos identifica. Nessa altura da conversa ele já estava com os olhos, parecia 2 farol de ônibus assim, olhando para mim, né? E eu dizendo para ele assim, entenda uma coisa, quando a gente se identifica e a gente diz, eu sou o Mário, eu sou um homem, eu tenho 50 e tantos anos, a minha profissão é tal, eu sou um pastor, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, eu sou o marido da fulana, eu sou o pai de fulano e fulano, né? Não é isso que faz com que as pessoas se relacionem comigo? E aí ele disse, claro, o marido se relaciona com a esposa, o pai se relaciona com os filhos, com os vizinhos, o profissional se relaciona com seus colegas, com seus superiores e subalternos. Eu disse, ok. Então, ao me relacionar com o embaixador do reino de Deus, legítimo, filho do rei, herdeiro de todas as coisas, eu estabeleço com ele um contato, um relacionamento, e passo a ter uma amizade, um relacionamento com ele. E num determinado dia ele vai chegar para mim e vai dizer, eu quero te adotar, eu quero que seja meu irmão, tu é meu brother.
E aí ele ficou muito curioso e disse, tá, mas e como é que eu faço para me aproximar dele? Eu disse, veja, entenda. E aí que eu entro naquilo que eu acabei de falar. Eu disse, você precisa entender que todo reino tem um rei. E se tem um rei, ele é para ser seguido, ele é para ser reverenciado, ele é para ser obedecido. As suas ordens são leis, a sua vontade é soberana. E o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles habita, tudo que neles existe, é um Deus amoroso, é um paizão, mas não deixa de ser rei. Ele manda, ele tem autoridade, o cetro está na mão dele, né? Ele tem os seus próprios exércitos, ele tem as suas forças militares, os anjos, os seres celestiais. Então é preciso, primeiro de tudo, enfiar na cabeça dura que a gente não é o topo da pirâmide, tem alguém acima de nós, tem uma autoridade que precisa ser seguida e respeitada. Ele também tem um conjunto de leis e ele, sabedor e interessado no nosso sucesso, nessa empreitada de se tornar cidadão, ele nos oferece um estatuto, um código de leis, um conjunto de regras, uma revelação, como nós costumamos dizer, daquilo que é a vontade dele. E essa vontade, como ele é rei, essa vontade é lei. E isso é o que está na Bíblia. Se a tua Bíblia é um bloco de papel feito numa gráfica, ou se é um aplicativo num celular, ou se está num computador, ou se está na internet, isso não vem ao caso, porque o conteúdo é o que importa. Então, enquanto tu não lê essa Constituição, esse conjunto de leis, e não entender o que está ali dentro, tu não está apto a ser cidadão. Tu não está apto nem sequer a obedecer ao rei e a fazer a vontade dele para agradá-lo. É claro, a gente vai passar uma vida estudando isso e a partir de uma nota mínima no teste de obediência às leis, a gente passa a ser apto. Não precisa saber tudo, mas a gente precisa começar. E eu vou te dar uma boa notícia: a tolerância é muito boa. Provavelmente o reino de Deus é o único lugar onde teu esforço vai contar ponto, porque nesse mundo só interessa resultado. O vendedor só ganha comissão quando vende, o arquiteto só recebe quando entrega o projeto, o médico só termina a cirurgia quando termina de operar o paciente, o empregado só recebe o salário no final do mês, depois de ter trabalhado. Mas no reino de Deus o teu esforço de obediência vai contar e vai multiplicar teu conhecimento através da tua vontade, do teu esforço, do teu empenho, da tua dedicação para obedecer às leis, à revelação e atingir o patamar mínimo de vontade daquele que é rei, para ele poder olhar para ti e dizer: esse cara me conhece, esse cara me obedece, esse cara honra a minha coroa, ele pode ser cidadão do meu reino. Mas essa Constituição, ela vai nos levar a entender que as moedas, o dinheiro, as riquezas deste reino são muito específicas, assim como a linguagem, o idioma é muito específico. No Brasil fala-se português, nos Estados Unidos se fala inglês, na Espanha se fala o espanhol, mas ao contrário do que muita gente pensa, no reino de Deus não se fala língua estranha, não se fala a língua dos anjos, se fala a língua do amor. A linguagem do reino de Deus é o amor, é o abraço, é o carinho, é a mão estendida, é a lágrima, é o sorriso. Deus não precisa de palavras, Deus não precisa de uma língua. Nós precisamos, Ele não. Nós não precisamos nos comunicar como concidadãos uns com os outros, usando de palavras. As atitudes contam muito mais, os gestos contam muito mais, as orações podem ser feitas num absoluto silêncio, com um abraço para uma pessoa de luto, um sorriso para alguém desanimado, uma mão estendida, um pão ao faminto. É a linguagem do reino de Deus, a linguagem do amor. Assim como a riqueza do reino de Deus não é desse mundo, o próprio Senhor Jesus, ele disse: não juntem para vocês tesouros aqui nessa terra. O ladrão rouba, traça, come. Guarda no reino. Mas o reino de Deus, ele é interessante, ele não usa criptomoedas, ele não usa dinheiro de papel, ele não usa ouro. Lá o ouro não vale nada. A riqueza do reino de Deus, as moedas do reino de Deus são frutos produzidos por nós. Tudo aquilo que nós produzimos, que não é pura palha, que não é pura folha, é fruto, é retribuição, é devolução a Deus pelos dons que Ele nos deu em retribuição, por pura gratidão. Ele recebe isso como tesouro, ele recebe isso como se fosse a riqueza, porque ele não precisa de nada.
E nós, ao estarmos com Ele no reino, também não precisaremos. É muito interessante isso, porque a menor das preocupações do reino de Deus é delimitar um território, ainda que a Bíblia nos explica, nos ensina, nos apresenta uma nova Jerusalém, onde não anoitece, as ruas são de ouro, etc, etc, etc. Mas pode perceber, a Bíblia não dá ênfase nesse lugar como território, apenas diz, fica tranquilo que tem, tá lá, mas na casa de meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês lá, pode ficar tranquilo, tem território. Tem território. Mas tem território para cidadão, tem território para quem tem identidade, para quem tem uma carteirinha de filho do rei, co-herdeiro, herdeiro junto com o filho dele, que foi coroado e reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e um dia o será por todo ser vivo, por todo ser que respira, porque a Bíblia diz claramente lá em Filipenses capítulo 2, que num determinado momento todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar, vai reconhecer, vai declarar: Ele de fato é Rei dos Reis e Ele é Senhor dos Senhores. Ele reina e reinará por toda a eternidade. E o mais interessante de tudo, Ele se importa com cada um dos meus problemas, com cada um dos meus defeitos, com cada uma das minhas falhas. Ele se importa valorizando cada um dos meus acertos, cada um dos meus frutos. Às vezes é uma pitanguinha, uma cereja, uma ervilha. Ele não está atrás das grandes melancias, Ele está atrás da soma das pequenas coisas que eu sou capaz de fazer para Ele desde que eu faça. Cidadania é identidade. E cidadão do reino de Deus se identifica com o Rei do reino. Fala a língua dele, é rico nas moedas daquele reino e um dia habitará naquele território, falando aquela língua com seus concidadãos, com seus pares, com seus semelhantes, com o povo deste reino. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, ali um versículo que eu amo muito, assim, eu admiro a capacidade e objetividade do apóstolo João quando escreveu aquilo, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele disse: e a todos quantos o conheceram, todos sem exceção, deu-lhes o poder, a capacidade de serem chamados, reconhecidos como, identificados como filhos de Deus, ou seja, cidadãos do reino de Deus. Também igualmente interessante é notar que nós, aqueles de nós que já tomaram uma decisão por Cristo, já se aproximaram do Senhor, já entregaram seu coração a Ele, em uma atitude de fé, de crer nesse reino vindouro, nesse reino que não é deste mundo, e já se tornam com isso cidadãos, de fato, né, por direito, não adquirido, mas concedido pelo próprio rei, né, embora ainda não habitando, a maioria de nós, pelo menos, ainda não habitando nesse reino definitivo, nesse território do reino, nós estamos aqui vivendo, como a Bíblia diz, peregrinos em terras estranhas, porque nós não somos desse mundo, nós só estamos aqui de passagem. Mas se isso nos identifica, isso também tem que identificar a nossa atitude, e é aí que eu gostaria de tomar um pouco mais do teu tempo e da tua atenção. Eu quero te dizer o seguinte, meu querido, não se trata de discutir teologicamente o que é pecado ou o que deixa de ser pecado. Não se trata de discutir quem está certo, quem está errado. Não se trata de discutir se é a igreja A, se é a igreja B, se a falta da igreja, se é virtual, se é físico, se é aí, se é aqui. Não. Não se trata de ser pentecostal ou não ser. Não se trata de empunhar uma bandeira ou de usar um crachá com o título de sabe lá o que, pastor, bispo, apóstolo. Não se trata de nada disso. Não é isso que vai nos identificar. O Senhor Jesus, num determinado momento, ele disse que nós seríamos reconhecidos, que é um bom sinônimo para identificados, né? Quando nós nos amássemos de fato uns aos outros. E por isso que eu afirmo com total tranquilidade que a linguagem que define e que identifica os cidadãos do reino de Deus não é língua de anjo, língua estranha, aramaico, grego, português, espanhol, italiano, japonês, chinês. A única linguagem que identifica o Filho de Deus, o servo do Altíssimo, o co-irmão com Cristo, co-herdeiro com Ele, cidadão do reino de Deus, é o amor. A linguagem do amor é a linguagem do reino. E
E sabe, talvez esse momento de pandemia, desses últimos meses, ano e quase 2 já, eles têm nos roubado muito da percepção do que é amar. Pessoas que são importantes para nós, a gente costuma dizer que a gente ama, mas aí a gente se afasta delas por qualquer motivo, por um vírus aí, e aí o fulano fica 3, 4 meses sem falar com a própria mãe ou com o próprio filho, e talvez alguns até com a própria esposa. Eu servi a Deus ao lado do homem. Ele tinha bastante defeitos, ele não era perfeito não, mas ele tinha uma coisa de lealdade comigo que era muito bonita, muito elegante. Ele olhava para mim e dizia assim: mano, onde o teu sangue pingar, o meu vai empoçar. E eu lembro com muito carinho desse querido, que faz um bom tempo que eu não o vejo, mas eu lembro com muito carinho dele porque justamente ele era assim. Ele sabia que eu tinha um problema, ele ia lá chorar comigo. E quando estava tudo bem, ele mandava uma mensagenzinha ou dava um oizinho e dizia: pô, que bom, né? Mas ele se importava muito mais em me apoiar, em me amparar quando eu estava em sofrimento, do que desfrutar das delícias, das vantagens de ser meu amigo quando eu estava bem. Essa é uma linguagem de amor. O pastor Rui, organizador aí do Derramar, um homem a quem a gente ama tanto, né? Eu, minha casa, temos um amor tão especial por ele, pela Mel, pelas meninas, as meninas, né? Todas já com seus filhos aí, mas esse carinho não é à toa. Isso não é uma coisa de dizer: ah, mas o Rui é. Não. Isso é algo sobrenatural, entenda, por favor. A gente simplesmente ama, a gente simplesmente se importa, a gente simplesmente não quer ver sofrer, a gente simplesmente quer ajudar, a gente simplesmente quer se alegrar junto. A gente quer comunicar na linguagem do reino ao qual pertencemos e no qual iremos viver por toda a eternidade. Nós queremos apenas nos comunicar. Eu, quando vou a Porto Alegre, faço um esforço medonho, enorme, para passar na porta da casa do pastor Rui e dar uma buzinada para ele sair e me dar um abraço. E às vezes eu posso entrar e tomar um café e longos papos, e às vezes não dá. Mas eu nunca deixo de dar notícia, eu nunca me afasto, porque eu me importo com ele. Eu amo a presença dele, ele me faz bem. Eu acho que em todos esses anos que a gente se conhece, já se vai aí uma boa 10 décadas e meia, a gente provavelmente nunca usufruiu financeiramente ou materialmente da amizade um do outro. Eu nunca tive lucro no sentido deste mundo sendo amigo do pastor Rui. Ele não me apresentou para ninguém importante, não me arrumou emprego, não me deu dinheiro. E eu não ligo para isso, nunca liguei e nunca ligarei para isso, porque não é isso que tem valor para mim. Eu não me comunico com o Rui em língua estranha, eu me comunico com ele em amor. E se a gente consegue ser assim, você também consegue. E não estou falando apenas, mas começando com os domésticos da fé, aqueles que congregam juntos. Quando Jesus nos ensinou a orar, e é pesado, isso é forte, né? Quando Jesus nos ensinou a orar, ele começou dizendo: Pai nosso que estás no céu. Ele era o único que podia dizer meu Pai, mas ele não disse, ele disse Pai nosso. E apesar disso parecer pura retórica ou mero argumento, né? Puro papo, posso te garantir que não é, porque se o Pai é nosso, é dele, mas também é meu. E nem todos os irmãos são assim bem educadinhos, né? A gente tem uns irmãozinhos que desonram o pai, a gente tem irmão desobediente, a gente tem irmão malcriado, a gente tem irmão que não toma banho, que cheira chulé, a gente tem irmão trabalhador e tem irmão vagabundo, a gente tem irmão de todo tipo. Mas se o pai é o mesmo, é irmão. E apesar da gente não concordar com a atitude deles, apesar da gente não concordar com o estilo de vida que eles levam, com as decisões que eles tomam, com a linguagem que eles comunicam, eles não deixam de ser filhos. Então, meu querido, essa é uma palavra de equilíbrio, de tolerância, de centralidade, porque unidade e avivamento é o tema do Derramar das Águas desde sempre. E para que nós tenhamos unidade, nós precisamos aprender que as pessoas não serão iguais a nós. Elas não farão o que nós faríamos. E elas não serão apenas diferentes, muitas delas serão bem piores do que a gente acha que elas deveriam ser. Mas isso não faz delas menos cidadãos do mesmo reino e nem menos filhos do mesmo Pai.
pessoas que erram talvez onde a gente não erre. Mas são irmãos, sim. É necessário que entendamos que tudo que a gente precisa para ser irmão é ter o mesmo pai. E tudo que a gente precisa para ser conterrâneo, né, é ser da mesma cidadania. O meu pai era um estrangeiro, meu pai não era do Brasil. Meu pai nasceu na Espanha, morreu no Brasil em 97, já se fazem aí quase 24 anos que ele partiu. E nunca foi brasileiro, ele nunca se naturalizou brasileiro. Então ele sempre foi um estrangeiro em terra estranha. E hoje eu consigo entender um pouco melhor isso quando eu olho para o reino de Deus como uma terra distante para a qual eu um dia voltarei, porque o meu lugar é lá. Mas lá tem leis, lá tem povo, eu não vou estar sozinho lá, não é uma ilha deserta. Então, meu querido, isso aqui não é apenas, como alguns pastores, alguns pregadores, alguns estudiosos costumam dizer, a vida neste mundo não é apenas um ensaio daquilo que virá, um ensaio da eternidade, porque se eu não tolero o Rui hoje, como é que eu vou conviver com ele por toda a eternidade? Um de nós dois está lascado? É ruim, hein? Deixa eu te falar, não é assim que funciona. Deus não tem esse critério, Deus não tem esse tipo de separação. Deus nos ama igualmente e nos dá a mesma oportunidade. E quanto mais obedientes formos, mais íntimos, mais chegados seremos. Alguns versículos da Bíblia mudaram a minha vida ao longo dos anos. E nos anos 90, quando eu mudei para Curitiba, em 94, 95, provavelmente foi em 95, eu comecei a estudar teologia. E uma palavra foi falada em público que eu já devia ter lido umas 100 vezes e por algum motivo o Espírito Santo de Deus me esfaqueou com aquilo naquele dia. O Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e a esses Ele dá a saber os segredos do seu coração. Sabe, querido, de uma maneira inédita, de uma maneira única, de uma maneira totalmente diferente. No reino de Deus nós somos amigos do Rei. De uma maneira única. Porque nos reinos deste mundo, o rei é um cara de poucos amigos. Os amigos dele serão da nobreza. Gente que nem eu, gente que nem você. Não vai ser amigo do rei, não. Mas no reino de Deus, não apenas vai, como ele faz questão disso. É absolutamente indispensável para ele, como rei, ter servos, servas, legiões à sua disposição, mas também filhos e amigos. Sabe, isso tem que mudar a nossa vida prática neste mundo. Tem que mudar. Tem que fazer diferença aqui. Não é uma questão de ter razão. É uma questão de usar aquilo que eu já recebi, essa lei, esse código, essa constituição, essa revelação da vontade do rei. Precisa fazer com que eu tome atitudes dentro daquilo que eu consiga compreender. É claro, algumas pessoas têm menos compreensão, outras têm mais compreensão. Algumas pessoas são mais letradas, outras menos. Umas são mais carinhosas, outras são um pouco mais brutas. Mas para todo carinhoso que Deus levantou nesse mundo, haverá um ombro necessitado, né? Haverá alguém necessitando deste ombro carinhoso, dessa palavra amorosa, doce, leve, acalmadora, acalmante. E para todo bruto que aparecer, que Deus levantar, vai haver uma pedra para ser carregada, um muro para ser reparado, uma casa para ser reerguida, uma luta para ser travada, uma batalha para ser vencida. A espada não é para os fracos e a caneta não é para os brutos. Nós não precisamos abrir mão de uma coisa em detrimento da outra, nós temos que nos complementar. E este reino é um reino perfeito, é um reino completo, aonde não falta nada, porque o rei é perfeito e completo, absolutamente sabedor de todas as coisas e capaz de todas as coisas. Aquilo que ele quiser fazer, ele é capaz de fazer, possível ou impossível. O Deus a quem servimos está acima das limitações deste mundo e da nossa compreensão, aleluia, porque se ele fosse limitado pelo que eu consigo entender, ele seria um deusinho muito pequenininho. Eu, Mário, casado, pai, colega de trabalho, chefe de alguns, chefiado por outros, pastor, pregador do evangelho, escritor, comerciante, profissional aí de engenharia informática, não tenho nada para oferecer para Deus, porque tudo que eu tenho já veio dele.
devolver para ele não faria sentido. Mas usar a favor do reino, usar a favor de alegrar e satisfazê-lo, isso é ser identificado como cidadão. Na dúvida, meu querido, na dúvida, em vez de perguntar o que Jesus faria no teu lugar, pergunte o que Ele quer que você mesmo faça, sabendo das tuas limitações, das tuas inquietações, das tuas angústias, das tuas fraquezas. Pergunta o que é mais amável, o que é mais gesto de amor, porque isso é a identidade do reino. Isso é a linguagem que identifica os cidadãos do reino. Então, na dúvida entre fazer ou não fazer, pensa, o que ama mais? Ama mais fazer ou ama mais não fazer? Ah, pastor, mas... Deixa os mas de lado, meu querido. Se não te serve andar comigo, anda com outro, mas anda com alguém. Se a minha pregação não te serve, aleluia, clica no pause ali e vai para o próximo. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus tem que ser o centro de tudo. Porque se nós abrirmos mão disso, nós estamos abrindo mão da pedra fundamental sobre a qual está sendo edificado um povo que ocupará um reino, que tem rei, tem leis, tem riqueza, tem território, tem uma linguagem, um idioma próprio, mas principalmente tem um povo do qual eu tenho certeza que faço parte. Você talvez não esteja se comportando como cidadão do reino, então deixa eu te falar, para todo mal existe uma cura no reino de Deus. E o mau comportamento no reino de Deus também tem cura. Se chama atitude. Ela parte de mim, mas é na força do Espírito. Porque o reino de Deus tem muitas coisas, não apenas uma, mas tem muitas coisas que são exclusivas. Cidadão do reino de Deus recebe o Espírito Santo para habitar dentro dele, para ajudar a conduzir na direção do reino, para ajudar a agir de tal maneira e de tal forma, com tal intensidade, que não erre o quanto erraria se estivesse sozinho. E essa atitude que cura o mau comportamento, a perda da identidade de cidadão, é o que tem derrotado a tantos de nós, e ela é fácil, ela é simples, porque basta a gente se perguntar: Espírito Santo que habita em mim, que habita na minha vida, no meu coração, o que ama mais? Eu dar um pão para esse cara apesar dele estar bêbado? Então eu dou. É eu ajudar o irmão que vez após vez comete erro após erro e não para no emprego e nunca tem nada e a gente precisa ficar sustentando, mas talvez essa seja a falha dele e a minha seja outra. Seja perdoar aquele que me ofende. Eu estou bastante preocupado com a igreja do nosso tempo, bastante atento, porque eu tenho visto que a gente gasta muito tempo fazendo tanta coisa. Mas eu tenho ouvido tão pouco te amo dentro da igreja. Eu tenho ouvido tão pouco, não apenas com estes ouvidos, mas eu tenho visto, escutado, presenciado tão pouco do amor de Deus se manifestando através das pessoas, em perdão, em mão estendida, em tolerância. Quer ser identificado como cidadão do reino de Deus, meu querido? Haja como um. Desliga desse mundo, deixa as tuas ansiedades de lado. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, quem está cansado, aflito, equilibre-se em mim. Confia, vai em frente. Ah, mas não dá. Claro que dá, meu querido. Se dá para mim, dá para ti também. Tenta entender uma coisa. Dos imperfeitos eu poderia ser o mestre, cheio de defeitos, cheio de limitações. Sabe o que faz dar certo a minha vida? A mesma coisa que faz dar certo a sua. O Espírito Santo de Deus que habita em mim. Talvez não seja muito popular, talvez não seja muito adequado até dizer isso, mas às vezes seria melhor se a gente tivesse mais coragem de fazer e de ser aquilo que a gente entende que Deus espera de nós do que agradar os nossos líderes. Talvez seja bem impopular dizer isso, mas muitas vezes os nossos familiares, os nossos colegas, vizinhos, parentes, enfim, não sabem o que esperar de nós porque a gente não é previsível.
gosto de ser reconhecido como alguém previsível. E vou te dizer por quê. Quando Jesus chegava num lugar era muito previsível o que ia acontecer. Era demônio correndo para um lado, enfermidade correndo para o outro. Eram almas sendo curadas. Isso é muito previsível. Seja previsível, meu querido. Isso vai comunicar o amor de Deus de uma maneira muito legal. Aquele cara que um dia está bem humorado, no outro dia parece que o Satanás tomou conta dele. Aquela pessoa que é generosa quando convém, quando não convém já não é tanto, meu querido. Meu querido. A palavra de Deus diz: sede firmes e constantes. Eu quero terminar esse tempo, essa meditação contigo agora aqui, te dizendo o seguinte: eu não tenho todas as respostas, eu não tenho. Até queria ter mais algumas, mas não tenho. Eu não sei de todas as coisas, eu queria saber mais algumas, mas eu não sei. Eu não tenho toda a revelação, mas alguma eu já recebi. Então eu quero compartilhar contigo disso que Deus tem feito brotar no meu coração a respeito de ser cidadão. Os problemas desse mundo não são nossos. É claro, a gente está vivendo aqui, então se chover eu me molho, se tem doença a gente adoece, se tem pandemia a gente se cuida. Se a gente for alcançado pela praga, a gente vai ser alcançado pela praga. Mas meu querido, meu amado, fofinho de Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Quem foi que te disse que quando morre alguém é porque deu algo errado? Porque ou a gente pega e se apropria daquilo que o Senhor e Rei disse para nós, ou a gente tem que desistir da cidadania do reino. Para ser cidadão do reino a gente tem que lembrar que foi Ele que disse, através da boca de um profeta: eu é que sei que pensamentos, que planos tenho a teu respeito, de paz e não de mal. Eu é que sei, Ele disse. Então, ou nós cremos nisso ou nós temos que desistir. Mas pastor, o sofrimento é tanto. Ele também disse que o sofrimento dessa terra é passageiro, que a morte é lucro, mas a gente se apega. Eu quero terminar esse tempo te propondo uma reflexão. Se imagine visita na casa de alguém. Pode ser na minha. Minha casa não é grande coisa, mas vai lá, me visite. Eu vou te dar o direito de ficar por 5 minutos dentro da minha casa. 5 minutos. E aí eu te digo, pode fazer o que quiser aqui dentro. Quantos de vocês iriam direto na geladeira? Quantos ficariam trancados no banheiro? Quantos procurariam a garagem para ver que carro está lá dentro? Quantos de vocês iriam mexer no lixo para ver o que eu boto fora? Quantos de vocês ficariam para fora da casa e diriam: eu não vou entrar aí não? Quantos de vocês iriam no meu quarto ver que tipo de roupa tem no guarda-roupa ou que tipo de cama que eu durmo? Quantos de vocês andariam por dentro dos cômodos da casa tentando ver que tamanho que ela é? E esses somos nós, mal comportados, tentando perambular por esse mundo que é minúsculo diante de uma eternidade que nos espera. 5 minutos. Porque se um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, eu vou te dizer uma coisa: esses 80, 90 ou quando muito 100 anos que nós conseguiremos viver nesse mundo, se é que tanto, porque é para poucos, né? Depois dos 70 é canseiro e enfado, mas se pelo muito vigor vai lá 80, 90 anos. Mas quantos de nós estão trancados no banheiro, estão mexendo no lixo, estão fuçando na geladeira? Meu querido, são só 5 minutos. São só 5 minutos. Para onde vamos depois é o que importa. Eu não estou sugerindo que ninguém de nós pare de trabalhar, pare de fazer exercício, pare de se alimentar, porque nós vamos para outro mundo. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: faça o que for preciso nesse mundo, o que tiver às mãos, faça como quem faz para o Senhor, segundo as tuas forças, mas não bote valor nisso, porque não tem. O que tem valor é o que está lá nos esperando, nesse reino eterno que não é aqui e que não é agora, mas que é eterno, que dura para sempre, que tem um rei
tem um território, tem um idioma, tem uma riqueza, tem uma moeda, tem um código de leis, uma constituição, e do qual eu faço parte como povo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que o Santo Espírito, doce Espírito do Deus vivo, que habita em nós, eu creio, Ele faça em nós aquilo que é mais precioso, que é nos tornar parecidos com o herdeiro de todas as coisas. Se você deixar, se você permitir, se você convidá-lo a fazer isso. Eu quero encerrar com uma oração muito breve, meio minuto. Deus querido, em nome de Jesus eu quero te pedir agora que o teu doce Espírito que habita em nós haja poderosamente no meio do teu povo, nos tocando, nos chacoalhando se for preciso, Deus, para que nós possamos entender que não é a nossa vontade que importa, mas sim a tua, e de que não é esse mundo que conta, mas é o vindouro, é o porvir, é o que está pela frente. Obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado pela tua inspiração. Obrigado, Deus, por homens e mulheres que se levantam ao longo de séculos para pregar a tua palavra, para ensinar as boas novas de salvação em Jesus Cristo, Pai. Não importa se motivados correta ou incorretamente, desde que tenham feito aquilo que o Senhor propôs fazer. Muito obrigado, Pai, porque os meus irmãos não são iguais a mim. Ensina-me a conviver com eles, Deus, a somar com eles, para que a tua vontade seja feita e a tua alegria seja mais completa neste mundo, Deus. Obrigado, Papai, porque eu tenho herança, eu tenho identidade. O reino me pertence, a mim e aos meus conservos, aqueles que são comigo, porque nós somos todos nós igualmente co-herdeiros com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Isso é promessa e nós cremos que fiel é aquele que prometeu. Muito obrigado a Deus, porque a esperança do futuro é o que nos alimenta e nos fortalece no presente. Eu te bendigo, Deus, e te peço abençoa todo o teu povo, Pai, ao redor da terra, com opiniões iguais a mim ou a não. Quer pensem iguais a mim ou quer não. Em nome de Jesus. Beijo no coração a todos. E se Deus permitir, quem sabe ano que vem presencialmente. Amém! Louvado seja Deus! Que mensagem espontânea, Pastor Mário! Realmente somos abençoados com as tuas palavras. Que Deus abençoe grandemente. Quem nos está assistindo, espero que vocês tenham absorvido essa mensagem de vida desse nosso querido irmão na fé, que desta vez não pode estar conosco. Está em Curitiba, mas não se esqueceu de estar presente com a sua palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então voltar àquilo que eu, antes de apresentar o pastor Mário, vos tinha dito acerca dos elementos da Santa Ceia do Senhor. A ênfase desta mensagem é podermos compreender a conexão bíblica de 9 elementos das alianças de sangue que começaram a acontecer entre Deus e o homem, registrado no Antigo Testamento, e a prática atual de tomarmos a ceia do Senhor, portanto, termos a genuína comunhão com os símbolos do Senhor aqui na terra, enquanto estamos neste corpo ainda não glorificado. Eu gostaria, para participar comigo, que o pastor Odracir pudesse se juntar a mim e nos poder auxiliar para dinamizarmos esta reunião que nós vamos fazer a duas mãos, enquanto eu cito os principais objetivos da mensagem e vocês, queridos amigos e irmãos na fé, nos acompanham nesta maravilhosa ceia. No final dela, todos tomaremos, no final da mensagem, tomaremos em conjunto a ceia, nós aqui e vocês, aonde vocês se encontrarem, nos vossos locais mais reservados, e o pastor Odracir me auxilia em ler simultaneamente os textos bíblicos referentes aos 9 elementos das alianças de sangue que o Senhor fez com o seu povo desde o Antigo Testamento até praticamente pós a pré-crucificação, que ele tomou a sua última ceia há quase 2000 anos atrás,
com os seus discípulos. E isso chegando até nós hoje como um grande memorial a ser feito e realizado periodicamente enquanto estamos aqui na Terra. Não apenas faça disso um ritual, mas se compenetre com o significado de cada um dos elementos que nós vamos ler a partir de agora. Existem 4 grandes razões, Odracir e queridos irmãos, que eu citei aqui para nós entendermos a profundidade da aliança que o Senhor, das alianças que o Senhor tem feito, portanto, começando com o nosso próprio Deus, com a humanidade no Antigo Testamento, ao povo de Israel, e chegando através de Jesus como o relacionamento mais pessoal que o Senhor teve com o seu povo aqui na terra. E as 4 grandes razões são: o Senhor Deus e Jesus e o Espírito Santo procuram um relacionamento íntimo, procuram nos dar proteção, procuram nos gerar confiança e procuram nos trazer a essência do amor ágape para todos nós. Dava-se uma troca de promessas desde a primeira aliança que se fez lá no Antigo Testamento, e se fez uma troca de promessas com o próprio Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Votos, por exemplo, de matrimônio entre os noivos, que nós vemos desde essa prática do Novo Testamento entre os noivos. A Bíblia detalha que esses mesmos votos, assim como um matrimônio aqui na terra, são feitos com Deus, entre Deus e os seus filhos. Ok? E destacam a evidência dessas promessas para nós. Eu peço ao pastor que leia para nós 2 Pedro, capítulo 1, a segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 3. Perfeito. Aqui diz assim: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Portanto, Jesus nos deu tudo o que precisamos ter para esta vida e para a futura também. Foi-nos dado o sangue de Jesus, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo e mais a herança do próprio reino dos céus, a nós atribuído como filhos. Recebemos via Jesus a promessa de estarmos em aliança novamente com Deus, separados da corrupção deste mundo, e tudo isso devido ao sacrifício do seu sangue. Glória a Deus! O segundo significado é o significado do sacrifício do sangue. Pastor Odracir, leia para nós esse segundo texto de Hebreus 12, versículo 24. Diz assim: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue expergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Amém, louvado seja o Senhor. Jesus agora pregado na cruz torna-se o sacrifício de sangue. Em 1 Coríntios 5:7 lá diz que ele é o Cordeiro Pascal. Ele cobre e retira os nossos pecados, derrama seu sangue para pagar essa penalidade dos nossos pecados. Louvado seja o Deus, porque esse segundo elemento é super importante. O terceiro elemento que eu gostaria que todos pudessem também, de preferência até se pudessem anotar, que é o sacrifício do sangue, o trilho do sangue, que desde o Antigo Testamento, que pelo sacrifício de animais se gerava quando Deus instituía alianças com os homens. Pastor, leia esse terceiro texto. Hebreus. Isso. Hebreus 13, 12
e 13, diz assim: por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. No 13 diz assim: saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. É verdade. Ah, que maravilha de reflexão. Assim Jesus carrega a cruz, sangra até o Gólgota e é crucificado de uma maneira horrorosa. Quem assistiu, embora não podendo compreender, lá naquele dia se tornaram as testemunhas oculares dessa nova aliança de Deus com a humanidade, através do que Jesus estava realizando ali naquele momento. Que maravilha esse trilho de sangue, porque Jesus já ia sangrando, carregando aquela cruz até antes de ser sacrificada e criando um trilho de sangue, já como pré-aviso daquilo que ele iria fazer por todos nós. Glórias a Deus. Amados, vamos continuar. Às vezes temos uma emoção junta com isso e a nossa mente viaja para a gente imaginar essa cena, ao mesmo tempo tão triste, ao mesmo tempo tão gloriosa, que nos faz estarmos testemunhando isso 2000 anos depois. Vamos para o quarto significado: bênçãos e maldições. Este quarto elemento do Antigo Testamento é muito importante. Pastor, leia o texto. Tá, eu vou ler agora aqui Deuteronômio 28, tá? 28:2, que diz assim: se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, amém, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Amém. Né? E mais adiante no 15, no Deuteronômio 28:15, diz assim: contudo, se não obedeceres à palavra do Senhor, teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos, certo, que nesse dia te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. É verdade, ok. Tá, este quarto elemento de bênçãos e maldições, se referem a um lado onde Deus se comprometia a abençoar o seu povo. Naquele tempo, no Antigo Testamento, quando isso foi escrito, ainda não havia um compromisso completo. Mas agora no Novo Testamento, nós vemos que a quebra desse voto era igual a maldições, conforme acabamos de ler ali no texto. Mas Cristo agora nos salva e nos abençoa, não nos amaldiçoa mais. Efésios 1, versículo 3 diz isso claramente. Então, sermos um com Ele e vivendo debaixo do seu senhorio é para a vida toda. Glórias ao Senhor. O quinto elemento é a mistura do sangue. Desde o Antigo Testamento até aquele momento, o sangue era misturado como sinal de aliança. Irmão, leia o texto. Estou lendo aqui Levítico 17:11, que diz assim: porque a vida da carne está no sangue, e este sangue eu vou tenho dado para cumprir o ritual de expiação sob o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A vida está no sangue. Ao se misturar, significa termos uma vida conjunta com quem esse sangue foi misturado. Assim, se tornavam uma só carne e um só sangue pela aliança de sangue no Antigo Testamento. Agora, similarmente, quando recebemos a Cristo, tornamo-nos seu irmão ou sua irmã pelo seu sangue. Romanos 8:29 diz isso claramente. Nascemos em Cristo e recebemos. Isso, nascer em Cristo, aqui representa, pastor, recebermos a transfusão do sangue de Jesus e o Espírito Santo vivendo em nós, para nós passarmos a ser novas criaturas em Cristo.
O sexto significado significa nós termos troca de nomes. Aceitamos a Cristo, então podemos usar o seu nome. Leia um texto no Antigo Testamento, irmão. Vou ler Gênesis 17:5, que diz assim: e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Aceitamos a Cristo, então podemos usar o seu nome. Jesus ensinou isso aos seus discípulos, assim como Deus fez com Abraão lá no Antigo Testamento. João capítulo 14, versículo 13, diz isso no Novo Testamento. Então o seu nome é superior a todos os outros nomes. Filipenses capítulo 2, versículo 9, depois você lê para ver esse detalhe. O sétimo elemento da ceia do Senhor significa troca de presentes. E o que representa uma troca de presentes? Representa nós trocarmos algo com um próximo e recebermos algo do próximo. Quando trocamos algo com Deus, nós recebemos uma nova identidade, uma nova autoridade. Recebemos também poder e proteção, e recebemos também posses e bens presentes do Senhor. Leia aquele texto, irmão. Agora eu vou ler para os irmãos aqui, 1 Samuel 18:4, que diz assim: Jonatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi. Também lhe entregou sua túnica militar, espada, arco e cinturão. Louvado seja o nome do Senhor. Com Jesus nós temos sua nova identidade, nós temos o seu poder, que são as suas armas que Ele nos dá, e nós temos pelo seu sangue tudo mais, que é sua personalidade e autoridade que está, portanto, um poder delegado sobre o seu nome. Vamos ao oitavo ponto. O oitavo elemento é uma refeição da aliança, ok? Nessa refeição da aliança, irmão, leia o texto. E Mateus 26 e 27 diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças, e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei deles todos vós. Amém. Assim, pão repartido representa juntarmos. Pão é equivalente a bens e riquezas, a carne da pessoa, ok? Vinho é sangue, sangue é vida. Então, enquanto bebiam, havia as promessas de posse, mas a vida dele, ou seja, era a própria natureza da aliança que estava passando para nós. Meu corpo é seu corpo, meu sangue é seu sangue. Os dois passavam a ser um só. E essa aliança de Jesus lá no cenáculo, ok, foi além do ritual. O pão era o seu corpo, o vinho era a sua vida. Assim nós somos seus discípulos também, pastor, amém, pela fé que temos nele. Vamos ao nono e último elemento, o significado do memorial, de estarmos fazendo este próprio evento desta forma. Ok, pode ler o texto, irmão? Eu vou ler dois textos aqui para complementar. Em Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. E ali em Efésios, Efésios 1,13, diz assim: nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Amém. Ok, há uma versão interpretativa que eu gosto demais, que representa o seguinte: estar nele se aplica, desse mesmo texto que o pastor acaba de ler, que significa, que representa isto: estar nele se aplica a você também, e não apenas, e a você também que nos assiste, e não apenas aos que esperaram em Cristo
lá atrás. Ele, portanto, é a sua e a minha e a nossa residência permanente, habitação e lar. E isto advém de você e nós ouvirmos a palavra da verdade, a declaração dessas boas notícias que nos trouxeram cura, que nos trouxeram bem-estar, que nos trouxeram restauração, que nos trouxeram libertação, que nos trouxeram plenitude, que nos trouxeram segurança, que nos trouxeram proteção de todo o mal que foi designado para você e para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Só nos resta agora, e convido a todos vocês a tomarmos a ceia juntos. Vamos lá? Amém? Estão sendo abençoados com essa palavra, com esta meditação? Vamos então partir para a ceia do Senhor. Glória a Deus. Vamos tomar a ceia, vocês que nos assistem, ok? Nos acompanhem. Pastor Odracir, em 1 Coríntios 11, 24, Jesus disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, está lá registrado, fazei isto em memória de mim. Vamos trocar o pão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos que nos assistem, tomamos e comamos o pão para a honra e glória do Senhor. Semelhantemente, pastor, o Senhor disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém. Tomemos todos simbolicamente o cálice que o Senhor disse que era para tomar. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Odracir, concordem conosco nesta oração final. Pai amado, no nome de Jesus, acabamos de tomar o pão e o vinho, Senhor, e comer o pão e tomar o vinho. Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, nos servimos à mesa de todas as Tuas promessas e no nome de Jesus assim desejamos que isso seja algo novo, Senhor, para as vidas que estão nos assistindo, seja para o meu querido irmão e amigo, pastor Odracir, seja para todos os que nos assistem aqui assim neste local, no nome de Jesus, amém, amém e amém. E que a bênção do Senhor, que supera toda e qualquer expectativa, sejam com todos vocês até nossa próxima vez em que a gente esteja juntos, amém, amém. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus, queridos, meus amados. Chegamos ao final desse final de semana maravilhoso na presença de Deus. Nós temos certeza que você recebeu o melhor de Deus na sua vida neste final de semana, amém? E nós vamos continuar orando e intercedendo por você. A nossa equipe não para de interceder pelas orações que chegam até nós, amém? No vídeo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar todos os detalhes para entrar em contato conosco, amém? Não é porque o evento acabou que a nossa equipe vai parar de orar pela sua vida, amém? Entre em contato conosco e nós estaremos incluindo o seu nome na nossa lista de intercessão, amém? Meus amados, deixa eu convidá-los também a nos seguir nas nossas plataformas, nossas redes sociais. É importante para que nós possamos ter um feedback daquilo que você tem recebido do Senhor, porque o seu testemunho vai ajudar muitas pessoas. A palavra testemunho no hebraico significa fazer de novo. Todas as vezes que você testemunha aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que você recebeu do Senhor, você está dando a oportunidade para a pessoa que está ouvindo o seu testemunho, amém? Receber a mesma coisa de Deus na vida dela. Aleluia! É por isso que o testemunho é algo fantástico na palavra de Deus. O poder do testemunho é algo muito importante. Então, nos siga nas nossas plataformas sociais, entre em contato conosco e nos diga o que você recebeu nesse final de semana de Deus. Amém? Amados, também gostaria de lembrá-los, se você sente no seu coração de estar apoiando este ministério, de estar apoiando a obra do Senhor, amém?
Embaixo também vai ter a descrição com todos os detalhes para você se tornar um colaborador Derramar das Águas. Amém? Aleluia! Semeie no reino do Senhor e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, não deixem de buscar essa intimidade com o Espírito Santo. O mover do Espírito não para nunca, o Senhor está sempre com você. Amém? Você não tem como manifestar algo em público que você não manifesta no seu secreto com Deus. E Marcos 11:23 diz que se você não duvidar no seu coração, mas crer que aquilo que você falar com a sua boca vai acontecer, então assim será feito. Querido, diga para o monte se levantar da sua vida, diga para o problema se levantar da sua vida, diga no nome de Jesus em fé. E eu tenho certeza que o Espírito Santo sempre vai se mover a seu favor. Tudo que você fala em fé, de acordo com a palavra de Deus, há um mover sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então aquilo que você recebeu neste final de semana, agradeça ao Senhor, receba no teu coração, dê manutenção à cura que tu recebeu, agradecendo a Ele todos os dias. Acompanhe as nossas redes sociais, as nossas plataformas, a nossa programação Derramar e continue se alimentando da palavra, continue se alimentando da palavra, continue olhando para Jesus. Não olhe para si mesmo, não olhe para as suas obras, não olhe para as suas mãos, não olhe para você no espelho, mas olhe para o Senhor Jesus e o reflexo dele, aleluia, vai brilhar através da tua vida e você vai ver que o Senhor vai começar a te moldar e a trazer o melhor desta terra para as tuas mãos. Amém? Por quê? Porque é isso que está na palavra de Deus e o Senhor é fiel à sua palavra. Amém? Queridos, vou me despedindo de vocês por aqui. Nós agradecemos a vocês que acompanharam esse final de semana conosco nesse incrível mover do Espírito Santo. Amém? E se preparem, porque em breve terá mais. Continuem nos acompanhando, que o Senhor está trazendo algo fantástico para os seus filhos e para a sua igreja aqui na terra. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até o nosso próximo encontro.